candle de força, diferente do candle de reversão, ele não vai mostrar a reversão do movimento prévio, mas sim a continuidade, o vigor, a força daquela movimentação que estava acontecendo antes. Então ele vai mostrar a possibilidade de continuação daquela movimentação prévia. Então, se o mercado está subindo, forma um candle de força de alta, a tendência é que ele continue subindo. Da mesma maneira, o mercado está caindo, forma um candle de força de baixa, a perspectiva é de que ele continue caindo. E isso vai ser muito útil para que a gente possa tomar as melhores decisões. Bom, primeiro a gente vai estudar o candle de força de alta. Esse candle ele vai demonstrar para a gente que uma ação que estava subindo e que formou aquele padrão, aquele candle de força de alta, tem grandes possibilidades de continuar subindo. Então ele vai ser um sinal de predominância da força compradora. Como que a gente vai identificar esse candle? Bom, a primeira característica é um fechamento próximo da máxima. Esse fechamento próximo da máxima vai mostrar a confiança, a convicção do mercado de que aquela ação vai continuar subindo. Vai mostrar a força da pressão compradora, enquanto que dentro daquela briga que forma o preço das ações, o exército comprador está mais forte. Uma segunda característica que a gente quer observar nesse candle é um corpo de grande amplitude, ou seja, uma boa distância em relação ao preço de abertura e o preço de fechamento daquele candle. Ou seja, uma ação que abriu em um determinado preço, subiu forte durante a formação do candle e fechou aquele candle próximo da máxima. Isso mostra realmente a força, a convicção da pressão compradora. Vamos ilustrar isso com um exemplo então. Vamos supor que uma determinada empresa abriu negociação daquele candle a R$10, chegou a R$10,52 durante o dia e fechou a R$10,50. Então essa ação, no caso, não fechou na máxima, que seria o ideal, mas fechou muito próximo da máxima. Isso já é o suficiente para mostrar para a gente que a força compradora é muito preponderante naquele momento. Agora, em que tipo de situação que seria mais interessante eu observar um candle de força de alta? Bom, vocês lembram que o rompimento de uma resistência mostra a predominância compradora e a possibilidade de que os preços possam continuar subindo? Não seria interessante, então, eu identificar uma empresa que, além de estar rompendo uma resistência, o que demonstra força compradora, está fazendo isso com candle de força? Porque eu teria o rompimento daquela trincheira vendedora ocorrendo com força, com convicção da predominância compradora. E isso ia aumentar bastante as chances de que os preços realmente continuassem subindo depois daquele rompimento. E daí a gente consegue entender um outro tipo de situação muito interessante de se comprar uma ação, que é aquele momento em que uma ação rompe uma resistência, ou seja, ultrapassa aquela resistência, ultrapassa aquela região onde tinha muita gente disposta a vender a ação e faz isso com um candle de força, que seria um candle com um corpo de grande amplitude e um fechamento próximo da máxima, o que demonstra para a gente o quão forte a predominância compradora está naquele momento. Vamos pegar então alguns exemplos práticos de ações que a gente comprou, recomendou dentro do Toro Radar aos nossos clientes, por se enquadrar dentro desse cenário que a gente está comentando. Vamos dar uma olhada então no exemplo prático que eu separei aqui para vocês. Primeiro de Sul América, Sula 11. Vejam que o mercado vinha evoluindo, tinha uma resistência marcada em 14,75 e nesse último pregão aqui que a gente está vendo, o mercado rompeu essa resistência com um candle de força. Vejam que a gente tem um candle com um corpo de grande amplitude e um fechamento próximo da máxima. Nesse momento a gente recomendou uma oportunidade de compra aos nossos clientes, que foi enviada tanto pelo celular, quanto por e-mail, quanto dentro do Toro Radar. E o que a gente vê acontecendo nos dias seguintes é o mercado acumulando aí uma alta de quase 6%, refletindo exatamente essa predominância compradora que gerou a nossa entrada. Outro exemplo interessante que eu separei para vocês foi em TRPL4. Vejam como a gente tinha uma resistência marcada ali na linha verde em R$33, representada por um topo anterior. Em determinado momento, o mercado consegue romper essa resistência também com um candle de força. Por que um candle de força? Vejam como a gente tem um corpo de grande amplitude e um fechamento próximo da máxima, que demonstra exatamente para a gente a predominância compradora.
né? A força compradora preponderante frente aos vendedores. E o que acontece em seguida é exatamente uma valorização do papel, né? A gente tem logo nos dias seguintes uma valorização que chega ali a 5% de alta. E esse é outro exemplo de oportunidade que a gente pôde explorar junto com os nossos clientes, né? Uma oportunidade que a gente também recomendou tanto pelo celular, quanto por e-mail, quanto dentro do Toro Radar. Vamos ver um último exemplo para poder consolidar o que a gente aprendeu. Um exemplo em Hering, HGTX3. Veja que a gente tinha uma resistência marcada limite 2,25. O mercado rompe essa resistência, também com candle de força, né? A gente vê aí um corpo de grande amplitude, um fechamento próximo da máxima. E o que a gente vê nos dias seguintes é o mercado se valorizando significativamente. Em relação ali ao ponto máximo, a gente teve quase 5% de alta. Essa foi outra oportunidade explorada pelo Toro Radar. E o mercado continua subindo, né? Se a gente pegar um prazo maior, a gente vê que a Hering chegou a acumular quase 15% de valorização em relação à compra que a gente recomendou aos clientes do Toro Radar e que foi gerada exatamente pelo rompimento de uma resistência com um candle de força. Já o candle de força negativo, ele vai mostrar o contrário para a gente, né? Ele vai mostrar que o mercado que estava caindo tem grandes chances de continuar se desvalorizando. Tanto o seu significado quanto as suas características são exatamente o inverso do candle de força de alta. Então no candle de baixa eu vou ter um fechamento próximo da mínima e um corpo de grande amplitude, ou seja, uma boa distância em relação ao preço de abertura e o preço de fechamento. Vamos supor uma situação hipotética, né? Pense uma ação que iniciou o dia em R$10 e fechou em 9,70 na mínima. Isso mostra que o mercado realmente está vendo uma predominância da força vendedora e a possibilidade de que os preços realmente continuem caindo. E esse sinal, que aponta queda para os preços, é ainda mais forte se ocorrer no rompimento de um suporte. Exatamente pelo mesmo motivo que a gente comentou antes para o candle de força de alta. Então, se um mercado, se uma ação que você está comprada, desrespeitou um suporte, né, rompeu um suporte com um candle de força de baixa, isso é um sinal de que, naquele momento, talvez o melhor que você faça é sair da ação, colocar o seu dinheiro no bolso e direcionar o seu capital para outras oportunidades que possam estar mais interessantes.